nós queremos neste dia e estaremos aqui mais uma vez abençoando a sua vida, lendo a palavra de Deus, e que você esteja ligado conosco. Estamos lendo a palavra de Deus, estamos em fevereiro, tá? Fevereiro, lendo a palavra de Deus, e queremos convidar você para estar conosco, lendo a palavra de Deus do dia 21, que você esteja presente, dia 21, para lermos a palavra de Deus. Você tem um caderno para fazer as anotações. É muito importante você estar com esse caderno para fazermos esta anotação do dia 21. Vamos estar junto aqui neste dia. Como ler a Bíblia em um ano e juntos, né? Fica muito mais fácil. Nós estaremos lendo 1 Coríntios, capítulo de número 8, depois vamos para 1 Reis 22 e Amós, capítulo de número 6, estaremos lendo, e que você possa participar. Os outros estudos estão gravados, tá? Você vai encontrar no Instagram, lá embaixo, Silas Samuel. Você vai encontrar todos os estudos da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 8, o verso de número 1. Agora eu vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor não faz progredir a fé. A pessoa, 1 Coríntios que nós estamos lendo, estamos no verso 2. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda tem a sabedoria que precisa, mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. E quanto a comer alimentos que tenha sido oferecido a ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe, e sabemos que existe somente um Deus. Sabemos que existe somente um Deus, pois existe os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existe muitos deuses e muitos senhores. Verso 6 que nós estamos lendo. Porém, para nós existe somente um Deus, Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos e existimos. Somente um Senhor, que é Jesus, o Cristo, e por meio dele, de quem todas as coisas foram criadas, por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecemos essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas sentem impura quando comem destes alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Não, nós
perdemos nada que comemos e não ganhamos nada que comemos desse alimento. Mas tenham cuidado para que essa liberdade que vocês não façam que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tenha consciência fraca e nesse assunto vir você que tem o conhecimento comendo alimento no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer o alimento oferecido aos ídolos? E assim, esses cristãos fracos, esse seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Você que está chegando, nós estamos em 1 Coríntios, no verso de número 12, e acabando o verso 12, estaremos lendo o versículo de Reis, versículo 1 de 1 Reis, verso 22. Já estamos concluindo aqui, já 1 Coríntios, estamos no verso 12. E desse modo, pecando contra o seu irmão, ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o seu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. Estaremos passando aqui para 1 Reis, capítulo 22, versículo de número 1 da palavra de Deus. Estude a Bíblia em um ano. E durante 2 anos seguindo houve entre Israel e Síria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe, ele com os seus oficiais, pois é que nós não fizemos nada para tomar de volta o rei da Síria, da cidade de Ramote Gileade. Vocês sabem que aquela cidade é nossa. E então perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? E Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei assim, também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. E aí Acabe mandou chamar ao profeta, que eram um dos 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? E ele respondeu: ataque, pois Deus lhe dará vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui nenhum profeta para que nós consultemos ao Senhor por meio dele? Estamos lendo 1 Reis 22, já no verso de número 8. Você que está nos acompanhando, está nos acompanhando na leitura anual, anote. E se você quiser assistir depois, está gravado. Você vai lá, temos todos os estudos gravados e você pode reavê-los, ouvi-los. Tá? Verso de número 8. Acabe respondeu: existe outro que chame Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio porque ele nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou o oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías.
E os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos e numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente dele. E um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Kenaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isto: com este chifre o Senhor lutará para os sírios e derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa, e eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, o rei, vencerá. O Senhor Deus dará vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso, e é melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor Deus vivo, que eu farei o que ele mesmo mandar. Verso 15 do capítulo 22 de 1 Reis. E quando Micaías chegou ao lugar aonde estava Acabe, perguntou Micaías ao rei Josafá: devemos atacar a cidade de Ramote ou não? E Micaías respondeu: ataque, pois o Senhor, o rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo, em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? E Micaías respondeu: eu vejo um exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, e eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. E Micaías continuou: agora escute o Senhor Deus de Israel dizendo: eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. E ele perguntou: quem enganará Acabe, para que ele vá a Ramote e seja morto lá? E alguns anjos disseram uma coisa e outras disseram outras, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. Estamos no capítulo 22, estaremos lendo o verso de número 22 de 1 Reis, fazendo a leitura da palavra de Deus do dia 21. Até que um espírito apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? O espírito respondeu: eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o Senhor está vendo agora que Deus fez que todos esses profetas mentissem, mas eu resolvi que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías
e deu-lhe uma capa. E na capa dele perguntou: quando for que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você, e você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos ídolos tentando se esconder. E respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu-lhe a seguinte ordem: um dos seus oficiais: prenda Micaías e leve a Amon, governador da cidade, e ao príncipe Joás, e diga: eles que julguem e joguem na cadeia e ponham o pão e água até que eu volte são e salvo. E Micaías exclamou: se o Senhor, o rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizo. Estamos, 1 Reis 22, o verso de número 29, fazendo a leitura anual da palavra de Deus. E assim, o rei Acabe de Israel, o rei Josafá de Judá, foram atacar a cidade de Ramote Gileade. E Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha, e o rei da Síria havia mandado que os 32 capitães dos seus carros de guerra atacassem, e não atacasse a ninguém, a não ser o rei de Israel. E por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel, e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e aí eles viram que aquele não era o rei de Israel, e pararam de atacá-lo. E, no entanto, os soldados sírios atirou uma flecha que por acaso atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do carro: fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé e no seu carro de guerra em frente para os sírios, e o sangue dele escorria, e o seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol foi dado ao exército de Israel a seguinte ordem: que cada homem volte para a sua própria região e para a sua própria cidade. Estamos no verso 37 do capítulo 22 de 1 Reis. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando levaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam o seu sangue, e as prostitutas se lavaram naquela água, pois o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas do rei Acabe fez também, que a descrição do seu palácio enfeitado de marfim e de todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Verso de número 40 do capítulo 22 de 1 Reis. E quando Acabe morreu, o seu filho Acázias
ficou no lugar dele como rei. E no 4º ano do reinado de Acabe, o rei de Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou o rei de Judá. E com a idade de 35 anos, ele governou em Jerusalém. 25 anos, a sua mãe chamava Azuba, e era filha de Sili. Está no verso 22, capítulo 22, verso 43. E como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e nem o povo continuou a oferecer sacrifício e queimando incenso. Verso 45 e 44 do capítulo 22. E Josafá viveu em paz como rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, e a sua coragem e as suas batalhas, estão escritas na história dos reis de Judá. E ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam os altares pagãos e que haviam ficado no tempo de Asa, o seu pai. O país de Edom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá constituiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazerem ouro, mas eles se quebraram em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acásia, filho do rei Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá. Mas eles não quis, e Josafá morreu e foi nos túmulos dos reis da cidade de Davi. E o seu filho Jeorão ficou no lugar dele como rei. Nós estamos fazendo a leitura em 1 Reis 22, o verso de número 51. E no ano 17 do reinado de Josafá, em Judá, Acásia, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. E ele pecou contra Deus, seguindo o exemplo de seu pai Acabe e da sua mãe Jezabel, do rei Jeroboão, e havia feito o povo de Israel pecar. Estamos lendo, você que está nos acompanhando, o capítulo 22 de 1 Reis, no verso de número 53, que você acompanhe e faça essa leitura. Sabemos que é difícil uma pessoa às vezes lerem a Bíblia e concluírem em 1 ano. E nós estamos dando essa ajuda a você, que você procure. Depois vê no Instagram que está gravado, tá? Todas as leituras, e você acompanhe, volte atrás e vá assistindo para ir marcando na sua Bíblia. Vamos no verso de número 53. E Acásias adorou e serviu a Deus Baal, e como o seu pai havia feito antes dele, e fez com que o Senhor Deus de Israel ficasse irado. Nós agora vamos para o livro de Amós. Amós, capítulo 6, o verso de número 1. Ai dos que têm uma vida boa em Jerusalém, ai de vocês que vivem sossegados em Samaria, vocês que são autoridades desse grande país, rei de Israel, vocês quem
o povo vai pedir ajuda. Vocês dizem ao povo, vão olhar a cidade de Cainé e depois vão até a grande cidade de Amate e dali cheguem até a cidade de Gade, na terra dos filisteus. Por acaso aqueles povos são mais ricos do que nós? Ou seus países maiores do que o nosso? Verso 3 do capítulo 6 de Amós. E vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. Ai de vocês que gostam de banquetes e que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas, de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com o acompanhamento de harpa. Amós capítulo 6, o verso de número 6. Bebe vinho em taças enormes e usam perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Portanto, vocês serão os primeiros a serem levados como prisioneiros para fora do país, e não haverá mais banquetes alegres. O Senhor, o Todo-Poderoso, jurou assim: eu vou entregar a cidade de Samaria nas mãos dos inimigos, e haverá, embora tudo será levado, e que encontrar, pois odeio o orgulho do povo de Israel, detesto os seus palácios, e vai acontecer que, se houver 10 pessoas numa casa, todas morrerão. E quando alguém chegar para tirar da casa o corpo do seu parente e queimá-lo, perguntará, a quem ainda estiver vivo lá dentro: tem mais gente aí? E o outro responderá: não tem. Não. Então o primeiro dirá: cale a boca, não devemos nem dizer o nome do Senhor, pois o Senhor vai dar uma ordem a todas as casas, as grandes e pequenas serão destruídas. Por acaso podem cavalos galopar sobre as rochas? Ou será que os bois podem puxar arado no mar? Claro que não, mas vocês fazem honestidade virar veneno e a justiça virar injustiça. Verso de número 13 do capítulo 6 de Amós. Vocês se orgulham de terem derrotado a cidade de Lodebar, e se gabam, dizendo: pela nossa própria força conquistamos Carnaim. Estaremos fechando aqui em Amós, capítulo de número 6, o verso 14. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz: povo de Israel, vou mandar uma nação invadir o seu país. Todos vocês serão perseguidos, desde a subida de Emate ao norte e até o riacho Arabá do sul. E assim nós concluímos a leitura do dia 21, e você tem essa mensagem gravada no Instagram para você rever. Então procure se atualizar na mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e tenha um domingo abençoado na presença de Deus. E assim nós finalizamos este estudo
da palavra de Deus e queremos que você seja